ao vivo no canal Freedom TV. Nosso tempo, o ponto principal desta hora, no estúdio de Oleg Borisov. Olá. Na noite de quinta-feira, a Rússia lançou 136 drones contra a Ucrânia. Cerca de 80 deles são mártires. A Força Aérea Ucraniana relatou isso. Os defensores do espaço aéreo ucraniano neutralizaram 106 drones russos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos em 16 locais. Em outros 3, caíram destroços de drones abatidos. Nesta noite, a Federação Russa voltou a atacar instalações de energia em várias regiões da Ucrânia. Isso foi informado pela Ukrenergo. Moradores de parte da região de Dnipropetrovsk ficaram sem luz. Os trabalhadores do setor de energia estão fazendo tudo o possível para consertar o equipamento danificado o mais rápido possível. Devido aos ataques russos anteriores, o consumo de energia foi limitado em todas as regiões da Ucrânia. Dnipro foi alvo de drones russos. Na cidade, um depósito de alimentos pegou fogo, segundo as autoridades locais. O incêndio já foi apagado e não houve vítimas. Enquanto isso, 3 pessoas ficaram feridas em consequência dos ataques de drones russos contra Pavlogrado e a região. Uma delas está em estado grave. A infraestrutura também foi danificada. Os russos atacaram o distrito de Sinelnikovsk com bombas aéreas e drones. Em uma das comunidades, uma fazenda pegou fogo. Animais morreram lá. Prédios administrativos destruídos, linhas de transmissão de energia, além de Nikopol e 4 comunidades do distrito, também foram atingidos por drones russos, artilharia e foguetes Grad. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na região de Sumy devido aos bombardeios russos. As tropas da Federação Russa bombardearam 37 localidades da região em um dia. As áreas próximas à linha de frente na região de Kharkiv também foram atingidas por ataques russos. 6 cidades e vilarejos foram afetados lá, mas não houve mortos nem feridos. Mais de 560 ataques foram realizados pelos militares russos na região de Zaporíjia nas últimas 24 horas. 16 cidades e vilarejos da região ficaram sob fogo, segundo as autoridades locais. As tropas da Federação Russa realizaram 10 ataques aéreos, atacaram com drones e bombardearam com artilharia e sistema de lançamento múltiplo de foguetes. Enquanto isso, a evacuação de pessoas das áreas próximas à linha de frente na região de Zaporíjia continua. Eles são obrigados a deixar suas casas por causa dos constantes bombardeios russos. As pessoas também estão saindo de Guliaipol, a cidade atingida por artilharia russa, lançam bombas e drones russos sobrevoam as ruas o tempo todo. Sobre como acontecem as operações de resgate, falaremos a seguir na nossa reportagem. A coluna de evacuação chegou a Guliaipol antes do amanhecer. A saída foi combinada com antecedência, então os preparativos levam literalmente apenas alguns minutos. Eles atiram, mas a gente já se acostumou. Ontem queimaram um carro aqui, grade, lançadores múltiplos de foguetes. As tropas russas intensificam constantemente os bombardeios aos bairros residenciais. Por isso, permanecer na cidade é um risco injustificável. Alguns minutos para se despedir da casa e seguir viagem. De que motivo precisamos fugir de casa? Carros da polícia e de voluntários estão recolhendo todos que decidiram ir embora. Em locais perigosos, eles têm que parar para que os batedores possam verificar a presença de drones russos à frente que possam atacar o comboio. Eles estão investigando agora. Eles estão realizando um levantamento da área para que possamos prosseguir com a evacuação segura dos cidadãos. Felizmente, chegamos à área segura sem incidentes. Conseguiram evacuar 34 moradores de Guliaipol. A maioria são aposentados e pessoas com mobilidade reduzida, que não conseguiriam sair sozinhas. Dá para ver como as pessoas se despedem de suas casas com dor, como é difícil para elas partir. Os policiais trabalharam de forma muito coordenada, muito rápida e eficiente. Em várias viagens, eles levaram as pessoas. Voluntários ajudaram, assim como os militares, que protegiam o céu. Zaporíjia foi oferecida moradia aos evacuados. Alguns ficam na casa de parentes. Atualmente, quase 400 moradores ainda permanecem em Guliaipol. A polícia afirma que todos eles estão prontos para ajudar a sair para áreas seguras. Oleg Pritikin, Boris Yakovenko de Zaporíjia. Para o canal Freedom TV. Pela manhã, as forças armadas russas bombardearam Kherson. Uma jovem de 17 anos ficou ferida. Um projétil russo atingiu a casa onde ela estava no momento, informou a administração militar regional. A vítima do bombardeio russo sofreu trauma por explosão de mina, concussão e uma reação aguda ao estresse. A moradora de Kherson já foi levada para o hospital.
22 pessoas podem ainda estar sob os escombros após o ataque com mísseis da Federação Russa a um prédio residencial em Ternopil. Foi o que relatou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, as equipes de resgate trabalharam no local durante toda a noite e a operação ainda continua. Mais de 230 socorristas de 9 regiões da Ucrânia foram mobilizados para a operação. Lembro que ontem de manhã os russos atingiram a cidade com o míssil X-101. 2 residências de vários andares foram danificadas e pelo menos 26 pessoas morreram. Entre elas, 3 crianças. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas. Cessar fogo na Ucrânia deve ser o primeiro passo para uma paz duradoura. Foi o que declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele condenou veementemente mais um ataque russo contra a Ucrânia, que resultou na morte de dezenas de pessoas, incluindo crianças. Tudo isso enfatiza mais uma vez a necessidade urgente de um cessar-fogo total, imediato e incondicional, como primeiro passo para uma paz justa, abrangente e sustentável, que apoie plenamente a soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, na rede social X. Para chegar ao fim da guerra iniciada pela Federação Russa contra a Ucrânia, ambos os lados precisam fazer concessões. Foi o que declarou o secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio. Segundo ele, é por isso que os Estados Unidos estão desenvolvendo uma lista de ideias potenciais para encerrar a guerra, com base nas propostas tanto de Kiev quanto de Moscou. O fim de uma guerra complexa e mortal que continua na Ucrânia exige uma ampla troca de ideias sérias e realistas. E alcançar uma paz duradoura exigirá que ambos os lados concordem com concessões difíceis, mas necessárias. É exatamente por isso que elaboramos e continuamos elaborando uma lista de ideias potenciais para encerrar esta guerra, com base nas propostas de ambos os lados do conflito. Marco Rubio, secretário de Estado do EUA, na rede social X. No Congresso do EUA, enquanto isso, ninguém sabia sobre o novo chamado Plano de Paz para a Ucrânia até que ele fosse divulgado pela mídia. Foi o que afirmou o senador republicano Lindsey Graham. Na opinião dele, nenhum plano vai funcionar sem um apoio militar significativo à Ucrânia e pressão sobre a Federação Russa. Graham também expressou esperança de que o vazamento de informações sobre o plano sirva de impulso para a análise do projeto de lei bipartidário sobre sanções secundárias contra aqueles que comercializam atidamente com a Rússia. O fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma das prioridades da política externa do EUA. Quem afirmou isso foi Stephen Miller, conselheiro de Donald Trump para assuntos políticos. Segundo ele, o chefe da Casa Branca continua colocando a resolução do conflito como prioridade máxima. Miller esclareceu que o principal objetivo de Trump é alcançar paz na Europa, além de pôr fim aos assassinatos e à destruição de pessoas inocentes. Ao mesmo tempo, o conselheiro do presidente americano se recusou a comentar sobre o novo chamado Plano de Paz dos Estados Unidos, sobre o qual a mídia já havia noticiado. Qualquer plano de paz deve levar em consideração as posições da Ucrânia e da União Europeia. Caso contrário, não será possível encerrar as hostilidades. Quem afirmou isso foi a alta representante da UE para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas. Segundo ela, Putin poderia acabar com esta guerra imediatamente, mas se recusa a fazer concessões. Para pôr fim à guerra, é necessário que ucranianos e europeus também concordem com esses planos. Claro, vocês sabem, Putin poderia acabar com esta guerra imediatamente se simplesmente parasse de bombardear civis e matar pessoas. Mas não vemos nenhuma concessão por parte da Rússia. Apoiamos todos os esforços significativos para acabar com essa guerra. Mas, como já dissemos, a paz precisa ser justa e duradoura. Isso também significa que tanto ucranianos quanto europeus concordaram com isso. As atividades subversivas do Kremlin na Europa apontam para uma fase muito perigosa de escalada. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys. Ele condenou veementemente os atos de sabotagem na ferrovia na Polônia, mas destacou que a escala das atividades de sabotagem de Moscou não se limita aos países da Europa Oriental. A Rússia também realiza essas ações em outras partes da Europa continental. Estamos falando de uma fase de escalada muito perigosa e precisamos levar isso muito a sério, porque estamos a poucos minutos de um grande número de vítimas. Se essas operações e essa sabotagem que foi realizada na Polônia tivessem sido bem-sucedidas, estaríamos falando em outro contexto, com pessoas mortas como resultado. Kęstutis Budrys, ministro das Relações Exteriores da Lituânia, em entrevista ao Político.
A Ucrânia pediu ao Vaticano que oficialize seu papel no retorno das crianças sequestradas pela Rússia. Quem contou isso foi a vice-chefe do gabinete do presidente, Irina Vereshchuk. Volodymyr Zelensky escreveu sobre isso em uma carta ao Papa Leão XIV, na véspera da audiência do pontífice com a delegação de ucranianos retornados da Rússia. Kiev espera que a Santa Sé atue como mediadora ou como uma plataforma através da qual seria possível discutir com a Rússia o retorno dos civis. Assim que o processo for formalizado, os russos serão obrigados a responder. Hoje, 20 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Criança. A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, parabenizou a todos por esta data e lembrou sobre a importância de proteger os direitos das crianças. Ela destacou que, apesar da invasão russa em grande escala, a Ucrânia cuidou e continua cuidando das crianças. Isso é muito importante para nós, pois todos os dias o agressor russo mata e fere nossos filhos. E protegê-los é a nossa missão mais importante. Mesmo durante a defesa, tentamos garantir às nossas crianças educação, cuidado, infância e desenvolvimento. As crianças não formam apenas o nosso futuro, elas determinam como o nosso mundo já é hoje. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.